Vou tirar aqui para falar. Boa tarde, pessoal. Já são que meio-dia e 20 e pouco, né? 25, imagino. Boa tarde, meu nome é Matheus. Eu tenho 28 anos, sou formado em Teologia pela Faculdade Teológica Informado de Brasília, fica aqui em Águas Claras. Professor Michel Augusto, ele faz alguns eventos, normalmente algumas pessoas vão para lá. Tem uma pós-graduação em Teologia do Novo Testamento, essa costuma ser mais a minha área, né? Eu não sou muito bom em teologia política, não é muito bem o que me interessa mesmo, assim, o que eu gosto de procurar, o que eu gosto de estudar, mas a gente também tem que lidar com essas questões. Sou membro da Igreja Anglicana de Brasília, a Comunidade Filadélfia. Ela faz parte da Igreja Anglicana no Brasil. Não sei se vocês já ouviram falar de Igreja Anglicana. Alguém já ouviu falar de Igreja Anglicana? Igreja Anglicana? Então eu sou membro dessa Igreja Anglicana que surgiu... A gente remonta a história da Igreja Anglicana desde o 3º século, lá com... o Gregório Magno mandou pessoas evangelizarem as Ilhas Britânicas, chegou lá, já existia cristianismo, ninguém sabe de onde surgiu esse cristianismo, mas já existiam cristãos ali, e a gente fala que a Igreja Anglicana sempre surgiu, depois veio um outro Agostinho Sincero de Hipona, que se tornou o primeiro bispo de Cantuária, e aí a igreja passou por esse período romano, antes existia esse período celta, período romano, depois a gente teve aquela divisão ali com Thomas Cranmer, o famoso famigerado divórcio do rei da Inglaterra, né? Mas aí a igreja surgiu ali também por motivos políticos, como esse divórcio, mas não somente por causa disso. Existiam motivações teológicas também. Dentro de nós, provavelmente vocês já devem conhecer, e provavelmente grande parte de vocês deve vir ou de uma igreja pentecostal ou de uma igreja que vem de tradição puritana, né? Os puritanos são pessoas que normalmente discordavam da teologia anglicana, que achavam que elas não tinham purificado e tirado aquele ranço católico suficiente, e elas formaram novas igrejas. Isso aí surgiu os atuais batistas, os atuais presbiterianos que nós temos. Então eu sou de uma igreja que dá um passo para trás nessa questão reformada, não tem essas questões tão do puritanismo em si, né? Mas já fui membro de igreja batista, estou entrando no processo de ordenação juntamente à igreja anglicana no Brasil. Então, de algum tempo eu devo estar sendo ordenado reverendo, se tudo de acontecer conforme permitir Deus, né? E estarei plantando uma igreja anglicana aqui também, na região do Distrito Federal, e já tem trabalhando em mais plantações. Mas enfim, né? Como eu já falei, minha área não é muito teologia política. Teologia política é uma questão diferente de teologia pública. Inclusive, teologia dos dois reinos não é assim. Se eu fosse falar que tem uma preferência política, vocês vão perceber, conforme eu for falando, que teologia dos dois reinos não é bem assim aquela que eu considero ideal. Existem autores que consideram a teologia dos dois reinos a teologia ideal a qual os cristãos deveriam se afirmar atualmente, nesse presente momento. Nós temos, eu esqueci o primeiro nome, acho que é Gerald Van Drunen, e ele tem vários livros que vai falar sobre a lei natural e o aspecto da lei pública. Ele vai ter um livro mais popular, e esse livro não sei se ele um dia vai ser traduzido. O nome desse livro é Dois Reinados, Two Kingdoms, né? E ele vem defendendo também essa necessidade da teologia dos dois reinos. No caso, a minha posição, por mais contrastante que eu possa falar como anglicano, mas minha posição está muito mais próxima de uma posição dos conhecidos e famigerados, mal falados anabatistas, né? Então, eu politicamente estou muito mais próximo de um anabatismo, e hoje em dia essa posição política anabatista não é mais apenas algo restrito a anabatistas apenas. Existem pessoas que têm essa posição política dentro de várias denominações. O anglicano Scott McKnight, ele se considera um neo-anabatista. Nós temos uma longa tradição aí acontecendo. Então, quando eu for falando aqui, vocês vão perceber que eu tenho minha posição, que eu tenho meus pressupostos, e minha aproximação para uma teologia dos dois reinos vem a partir desses pressupostos que eu tenho. A minha intenção geral aqui é iniciar falando para vocês muito mais uma questão de desenvolvimento histórico, e eu vou focar principalmente na questão da cristandade e como a cristandade ela teve um choque muito forte, um dos primeiros dos vários choques
que cristandade veio a ter foi com Lutero, no momento em que ele descobriu justificação pela fé. Né? Mas antes de tudo, como é palestra inaugural, eu achei interessante que a gente tenha que perguntar sobre teologia política, que esse é o tema de todo o semestre que a gente vai ter aqui, não é verdade? Teologia política é diferente de teologia pública, que às vezes está muito mais ligada à questão, à forma como nós nos posicionamos como cristãos em diversas questões. É um campo parecido com a ética, mas ela não é ética em si. Teologia pública seria muito mais para tratar sobre como o cristão lida com questões públicas da sociedade, por exemplo, trabalho. Trabalho é uma questão importante. E isso a gente aborda a visão cristã sobre o trabalho em teologia pública. Teologia política está muito mais ligada à formatação do Estado. Como o cristão se posta na sociedade. Isso é um problema que está lá desde as palavras de Jesus Cristo. Jesus Cristo orou em João capítulo 17 falando: eu os colocarei no mundo, eles não são do mundo, mas eu peço que o Senhor os guarde ali do mal. E o mundo ali, principalmente no Evangelho de João, é uma esfera de poder que se opõe à igreja. Isso é importante a gente saber. Bom, mas teologia política, essa noção, ela não surgiu dentro do cristianismo. Por isso a gente fala de teologia política cristã. Existem outras teologias políticas também. Inclusive, existia teologia política antes de Jesus Cristo nascer. E não somente entre os judeus existia. Aristóteles era uma pessoa que falava sobre teologia política, e ele falava que era uma questão de pensar o Estado e o seu funcionamento. E Estado aqui, gente, é um termo anacronístico, tá bom? O Estado é uma coisa que surgiu agora na modernidade. Antigamente a gente não pensava em termos de Estado. A gente usa essa palavra para tornar mais claro, tá bom? Existe essa frase aqui, olha só, isso que é uma definição de teologia política. Ela está na Blackwell Companion to Political Theology. A teologia é geralmente compreendida como discurso sobre Deus, as pessoas humanas e as outras criaturas, e como esses seres se relacionam com Deus. Política, por outro lado, é geralmente compreendida como o uso das estruturas de poder a fim de organizar as sociedades e a comunidade. Então, teologia por um lado, teologia política é a análise e a crítica de arranjos políticos, incluindo aspectos psicológicos, sociais, culturais e econômicos, e como elas se relacionam. Então, tem a ver com política, teologia e uma crítica dialética dentro desse encontro de teologia e política, tá bom? Da perspectiva do agir de Deus no mundo. O termo teologia política, ela surgiu na filosofia estoica. Em geral, essas doutrinas afirmavam que a adoração aos deuses da cidade, do país ou do império era o propósito supremo do Estado. De novo, Estado, termo anacronístico. Mas o propósito do Estado, o propósito da união das pessoas era a adoração correta para os seus deuses. Por quê? Porque esses deuses proporcionavam prosperidade, porque esses deuses proporcionavam paz. O destino das pessoas, prosperidade da cidade, a escassez na cidade, a escassez do povo, um império invadir a sua nação, ou então vocês lutarem e permanecerem firmes, estava totalmente ligado com a forma como as pessoas adoravam e serviam aos deuses do império, da cidade, do seu povo, do mundo como um todo. Só que existia um ponto, e no contexto do surgimento do cristianismo, em que a gente percebe, não sei se vocês perceberam no que eu acabei de falar, que o papel do Estado era fazer com que as pessoas adorassem corretamente aos deuses da cidade, para que tudo viesse a acontecer bem, nenhum mal viesse a pairar sobre nós. Em Roma, especificamente, nós temos a percepção de que o César romano, o imperador, ele era, essa palavra é interessante, que essa palavra é uma palavra usada até hoje, ele era o pontífice máximo do Estado. Pontífice, né? É a palavra que nós utilizamos, por exemplo, atualmente para o Papa. E porque essa palavra é importante porque a gente entende que desde sempre não existia uma separação entre igreja e Estado.
Igreja, Estado, adoração e política eram uma única coisa. Hoje a gente tem essa nossa mentalidade formada de que essas coisas são diferentes, mas em toda a história, adoração, teologia e política e governo eram coisas extremamente alinhadas, não tem como a gente desassociar. Por mais estranho que isso possa parecer para nós, a gente tem que ter essa noção. Inclusive, no período em que Paulo, por exemplo, estava evangelizando, Paulo pregar Jesus Cristo como Senhor não era apenas pregar uma nova religião para as pessoas. Na região do Mediterrâneo, a maior religião que contrastava o cristianismo que estava surgindo não era a adoração a Mitra, a Zeus, Artemis, era a adoração ao César. O maior número de templos que nós tínhamos era para Augusto César. A palavra evangelho era uma palavra que surgiu não no contexto cristão. A palavra evangelho, existem inscrições, ela surge no contexto romano e existia um evangelho de César. E Paulo, provavelmente esse termo, talvez, não temos como ter certeza, provavelmente ele surgiu da pena de Paulo e depois os autores dos evangelhos pegaram o termo que Paulo utilizava, colocavam Jesus pregou o evangelho. E Paulo provavelmente escolheu com muito propositalmente essa palavra, porque era uma palavra que era utilizada também para Augusto César, imperador, que, de acordo com o que era falado no Evangelho de Roma, ele foi enviado pela providência para acabar com o caos no mundo e iniciar uma nova era. E por isso todas as pessoas deveriam adorá-lo. Então o cristianismo surgiu nesse ambiente em que existia adoração para o imperador e começou a pregar um novo Senhor, um novo cosmocrato, um novo Senhor de todo o cosmos, Jesus. Então, o cristianismo, muito mais do que apenas uma religião diferente, é uma opção política diferente da opção política que existia no Império Romano. E no momento em que as pessoas passavam a acreditar e a adorar Jesus de Nazaré, o Messias prometido de Israel, e a igreja, que era esse secto apocalíptico dentro do cristianismo, começa a se espalhar, os problemas começam a surgir ali. Porque essas pessoas, elas são traidoras do Estado. Nós estamos vendo traidores do Estado bem aqui na nossa frente. Eles não querem adorar nosso Deus, eles não estão jurando lealdade, pistes. Essa palavra, pistes, a gente está acostumado com essa palavra na nossa Bíblia, em grego. Toda vez que você lê fé, fidelidade, lealdade no Novo Testamento, a palavra é pistes, fé. Então o imperador romano ele queria que as pessoas declarassem sua fé para ele o tempo inteiro. Era basicamente isso. E então a gente começa a perceber os choques políticos que a igreja primitiva veio a ter, porque nossa fé está em um outro Senhor que é Senhor de todo mundo, né? Mas a gente também não quer ter problemas. E por isso a igreja primitiva é perseguida com a principal acusação de ateísmo. Eles eram percebidos como culpados de todos os males que pudessem acontecer nas suas cidades. Se alguma coisa viesse a acontecer de ruim, algum terremoto, fome, escassez, a culpa era de quem? A culpa é das pessoas que insistem em não adorar os nossos deuses. Eles estão trazendo destruição para a nossa cidade. Por quê? Por causa de uma opção religiosa / política, que era tudo uma coisa só, integrado, interligado. Então, na percepção daquelas pessoas do mundo mediterrâneo, os cristãos eram pessoas que se negavam a servir pelo bem comum da cidade. E o nosso papel como cidadão, até mesmo Aristóteles, quando ele tem escrito sobre política, ele fala que a gente deve viver pelo bem comum. E o cristão, no momento que ele decidia não adorar o César, ele estava não servindo o bem comum. Ele era um problema. E por isso a gente consegue entender por que os cristãos eram perseguidos. Por motivação inteiramente política, né? Eles estavam trazendo todo o caos, e todo o caos que vem para o mundo é culpa deles. Bom, mas a história não continuou apenas com cristãos perseguidos, coitadinhos, né? A gente conhece a história e existe o que é um termo muito importante, e esse termo está muito presente em debates políticos mais atuais. Eu imagino que na palestra sobre Oliver O'Donovan, provavelmente esse termo virada constantiniana vai aparecer,
A famosa conversão do imperador Constantino acontece e ali começa um processo em Constantino, mas não somente nele. Esse processo termina, se eu não me engano, 2 imperadores depois o imperador Juliano, posso estar errando o nome, tá bom? Mas um processo que tornou o cristianismo a religião do império. E aqui eu vou trazer uma citação do Moltmann, Jürgen Moltmann. Ele fala o seguinte: com a virada constantiniana, o cristianismo passou de uma minoria perseguida a uma religião tolerada, religio lícita, e finalmente a religião política geral do Império Cristão. Bizâncio tornou-se então o centro do mundo e o espelho do céu na terra. A reivindicação imperial conectada sobrecarregou o poder e as possibilidades do Estado e foi a razão de sua decadência. A escatologia, aqui é uma crítica dele, a escatologia cristã, originalmente crítica ao todo, pois fazia oposição, a escatologia cristã, originalmente crítica, foi transformada na ideologia política do Império Cristão. O reino de Cristo não tem fim. O Império Cristão combinou a Pax Romana com a Pax Christi. O César cristão representava Cristo, o cosmocrator. Sua regra era uma regra absoluta, uma imitatio Dei e uma imitatio Mundi. Então, a gente tem que imitar. A estrutura política tinha que ser entendida como a imagem do céu na terra. A cerimônia na corte era uma liturgia política adorando a Deus e sua imagem na terra. O César cristão era a única fonte de poder e lei no império e seu papel não tinha limites. O imperador cristão também era o protetor da igreja cristã. Em nome da religião política imperial, ele teve que unificar as várias igrejas e as diferentes teologias. Nicéia e Calcedônia foram resultados dessa unificação. As espadas foram convertidas em espadas cristãs. E a guerra foi limitada pelos critérios de uma guerra justa. Essa ideia de uma religião e uma teologia política cristã estava viva em Moscou até hoje, em 1917, onde Moscou era reconhecido como a terceira Roma. Então, na perspectiva do que o Moltmann está falando aqui, existiram várias mudanças. Existiu uma mudança na escatologia cristã. Existiu uma união da Shalom cristã com a Pax Romana, Pax Christi, Pax Romana. Existia a estrutura política de Roma, passou a ser vista como uma imagem do céu na terra. A gente via então que o imperador, ele se tornou protetor e ele tinha essa tarefa de munir e controlar como a história vem acontecer. Vocês podem perceber então que o Moltmann tem uma visão muito pessimista sobre essa virada constantiniana, porque ela mudou a ética e a teologia cristã de alguma forma, na visão dele, na visão de outros autores também. Tá? Ele não é o único, ele nem é o primeiro a ter essa percepção sobre esse momento, que é um momento em que igreja e Estado, essa mudança aconteceu, igreja e Estado se uniram em uma coisa só, né? E a igreja, graças a Deus, parou de ser perseguida, mas ela passou a perseguir outras religiões ali. Então aconteceu alguma coisa ali. Dessa forma, todos os nascidos no Império Romano automaticamente se tornaram cristãos. Alguns passaram a compreender que a atitude cristã em relação ao Estado, que até pouco tempo atrás era de uma resistência pacífica, mas ativa, se tornou uma assimilação do Império Romano. E o discipulado se tornou uma opção para poucos que deveriam se tornar monges para viver distantes. E aí a gente tem a história de, por exemplo, os pais do deserto e várias outras pessoas. Bom, isso aqui é uma história geral. Existem dentro do período da Idade Medieval várias pessoas que vão surgir contestando um ponto aqui, Bernardo de Claraval, os franciscanos. Algumas contestações sempre vão surgir. Agostinho de Hipona é uma pessoa que traz uma crítica que não é uma crítica última, mas é uma crítica muito forte no livro da Cidade de Deus. E críticas vão estar sempre acontecendo ali, mas no geral, o que acontecia como ideologia imperial era basicamente isso, né? Às vezes a ideologia imperial não está tão presente nos escritos que a gente tem. Às vezes ela está muito mais no que o arqueólogo vai encontrar. Às vezes a teologia que as pessoas mantinham
e a gente recebe o livro para estudar o pensamento de Agostinho, o pensamento de Tomás de Aquino, o pensamento de Guilherme de Ockham, e a gente vai ver, parece que o que eles estão falando como ideal não é isso. Mas uma coisa é ideal, outra coisa é como as coisas aconteciam, né? A gente sabe muito bem que às vezes a prática difere um pouco do que está escrito no livro. Então, até que nós vamos dar um salto para a emergência de Lutero. E eu adoro essa citação de Lutero, porque tudo começa com isso aqui. E a gente tem que pensar, poxa, Lutero, né? Lutero é essa figura especial. E Lutero, primeiro, a gente pode separar o pensamento de Lutero. A gente é tentado a separar a teologia de Lutero sobre justificação pela fé e a teologia política dele. E os autores que eu peguei ultimamente, eles falaram que não tem como você separar isso. Então eu queria começar com essa citação, que é uma citação que eu amo de Lutero. Eu fora tomado por uma extraordinária paixão em conhecer a Paulo na Epístola aos Romanos. Fazia-me tropeçar não a firmeza de coração, mas a única palavra no primeiro capítulo. A justiça de Deus é nele revelada. Isso porque eu odiava a expressão justiça de Deus. Pois o uso e o costume de todos os professores me ensinava a entendê-la filosoficamente como a justiça formal ou ativa, como a chamam, segundo a qual Deus é justo e castiga os pecadores. Eu não amava o Deus justo que pune os pecadores. Ao contrário, eu odiava. Mesmo quando, como monge, eu vivia de forma irrepreensível perante Deus, eu me sentia pecador e minha consciência me torturava muito. Não ousava ter a esperança de que pudesse conciliar a Deus através da minha satisfação. E mesmo que não me indignasse, blasfemando em silêncio contra Deus, eu resmungava violentamente contra Ele. Como se não bastasse que os míseros pecadores, perdidos para toda a eternidade por causa do pecado original, estivessem oprimidos por toda sorte de infelicidade através da lei do decálogo, deveria Deus ainda amontoar aflição através do Evangelho e ameaçá-los com sua justiça e sua ira também através do Evangelho? Assim eu andava furioso, de consciência furiosa. Não obstante, teimava impertinente em bater à porta dessa passagem. Desejava com ardor saber o que Paulo queria dizer. Aí Deus teve pena de mim. Dia e noite andava meditativo até que por fim observei a relação entre as palavras. A justiça de Deus é nele revelada, como está escrito, o justo vive pela fé. Aí passei a compreender a justiça de Deus como sendo uma justiça pela qual o justo vive através da dádiva de Deus, ou seja, pela fé. Comecei a entender que o sentido é o seguinte: através do Evangelho é revelada a justiça de Deus, isto é, passiva, através da qual Deus misericordioso nos justifica pela fé, como está escrito, o justo vive pela fé. Então me senti como renascido, entrei pelos portões abertos do próprio paraíso. Aí toda a Escritura se mostrou uma face completamente diferente para mim. Fui passando em revista a Escritura na medida que conhecia de memória e também as outras palavras e encontrei as coisas de forma análoga. Obra de Deus significava que Deus opera em nós, virtude de Deus pela mesma forma que Ele nos torna poderosos. Sabedoria de Deus pela qual Ele nos torna sábios. A mesma coisa vale para a força de Deus, salvação de Deus, glória de Deus. Assim como antes eu havia odiado violentamente a frase justiça de Deus, com a qual intensamente de amor eu agora estimava como a mais querida. Assim essa passagem de Paulo passou de fato a ser para mim uma porta no paraíso. Um relato lindo sobre conversão de Lutero, sobre como ele estava lendo Romanos e a frase justiça de Deus, aquela noção de justiça para ele era absurda, que era uma justiça retributiva, em que você deve punir o bem com o bem e o mal com o mal. E para Lutero era simplesmente impossível, porque ele era a pessoa que mais se esforçava dentro do que eles podiam viver ali no convento, e mesmo assim ele vivia sendo condenado, ele vivia caindo, ele vivia vendo, poxa, se Deus vai me julgar pelo meu pecado, se o Evangelho é a mensagem de que Deus julga as pessoas conforme os seus atos, então eu estou ferrado. Basicamente isso que Lutero vinha falando. Lutero leu, teve uma nova compreensão de justiça de Deus, aplicou essa compreensão à justificação pela fé, e nós temos então a Reforma Protestante. Esse relato de renovação espiritual deu início a uma renovação
em toda a Alemanha e depois atingiu todo o continente europeu. Reforma protestante, esse movimento religioso surgiu ali por causa dessa descoberta de Lutero, basicamente. Mas não é somente uma reforma religiosa que se iniciou. O movimento de Lutero, mesmo que não tenha sido intencionalmente, mesmo que ele não tivesse tal interesse, esse relato deu início a um golpe, e a gente pode entender então que um golpe no que havia até então, muito forte, e existia uma quebra na estrutura política das coisas como elas eram até então, né? Bom, Lutero, que era patrocinado pelos príncipes alemães, ele descobre então essa doutrina dos dois regimentos de Deus, posteriormente. E eu quero mostrar para vocês como essa doutrina da justificação pela fé está muito ligada à percepção que Lutero tinha sobre o governo, tá? Eu trouxe essa citação aqui para vocês, importante. E por causa da descoberta da justificação pela fé, uma revolução política aconteceu na Europa. A Alemanha se separou, depois a Inglaterra se separa, depois nós temos os Países Baixos, depois nós temos de forma que Itália e Espanha continuam países católicos, e o resto da Europa realmente se protestantiza, Dinamarca e vários outros países que a gente possa estar encontrando. Ou seja, o movimento religioso e o movimento político andavam de mãos dadas, e Lutero foi uma pessoa que, por causa da descoberta dele, deu um choque no que existia até então. O movimento religioso transformou o político, não é mesmo? Bom, Lutero desestabilizou tudo isso, e o que a gente vai agora? A gente vai continuar, agora a gente vai falar sobre, vamos dar um salto, a doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes. Vocês conhecem? Conhecem o sacerdócio universal de todos os crentes? Beleza. O Agostinho de Hipona, ele tinha um famoso livro da idade média, do período medieval, em que ele argumentava a existência de duas esferas de poder: a cidade de Deus e a cidade do diabo, uma sendo o mundo pagão e outra sendo a igreja cristã. No entanto, com o estabelecimento da cristandade, esses conceitos foram se modificando. A gente vê que esse conceito de Agostinho sobre existe a igreja, existe o mundo, e ele definiu de uma forma, as pessoas usavam esses conceitos muito mais a noção e transformaram ela, não deixando assim tanto claro o que o Agostinho, não manteram tanto o que Agostinho falava, do que Agostinho mantinha, e esse conceito foi sendo transformado. Durante o período medieval, essa doutrina estabelecida das duas cidades de Agostinho se tornou a doutrina dos dois poderes. Existe um poder temporal, existe um poder espiritual. Era defendido que o clero pertencia ao poder espiritual, e enquanto isso os leigos, o resto, toda a sociedade era o poder terreno. O poder espiritual tinha a possibilidade de intervir no poder terreno, mas o poder terreno não poderia intervir no poder espiritual. Cada um dos dois poderes, era dito, possuía uma espada. A espada da igreja era a excomunhão, a espada do Estado era literalmente a espada mesmo, tá? Esses dois poderes, eles não eram vistos naquela época como poderes independentes. E aqui é uma citação do Papa Gelásio, ano de 494. Ele se dirigiu ao imperador romano, posterior. Augusto imperador, duas maneiras pela qual este mundo é basicamente governado: a autoridade sagrada dos sacerdotes e o poder real. Dessas responsabilidades, a sagrada é a mais séria e a mais importante. Então a gente já vê aqui uma sobreposição, da igreja sobre o que o Estado tinha ali. Houve essa junção, e no início Constantino controlou algumas coisas em parte, não foi um controle tão bem controlado assim. Ele não tinha tantas intenções de controlar, mas abriu portas para essa unificação entre igreja e Estado. E a gente vê então que o Papa, no ano 490, ele já vem com essa frase falando: olha, meu poder é mais importante que o seu. Essa maior seriedade, com o passar dos tempos, se transformou no que veio ser uma bula papal do ano de 1302, Papa Bonifácio, em que é afirmado que a autoridade temporal e a autoridade espiritual residiam na igreja,
O Papa tinha o direito de depor governos seculares quando esses contrariassem a Igreja, automaticamente o Papa. Então, ele estava falando assim, olha, eu como Papa, eu posso, se você discordar de mim, eu posso te tirar daqui, colocar você no seu lugar, posso colocar outro. Isso não foi muito bem recebido, existia uma divisão entre papados, e várias pessoas queriam ser Papa. Houve um período que existiram até mesmo 3 papas. Esse período, um Papa em Roma, outro Papa em Avignon, e então esse é o terceiro Papa, eu nem lembro de onde é que ele surgiu, não deu muito certo. Durante vários períodos, durante muitos anos, acho que essa ideia, mais de 100 anos, houveram sempre 2 papas agindo. Enfim, existe uma bronca tremenda nesse período medieval. E, bom, é contra justamente esse tipo de coisa que Lutero se posiciona. Lutero ele começou a contestar essa visão medieval. Ele afirmava que somente os membros do clero poderiam tomar decisões nos assuntos que eram espirituais, enquanto que qualquer cidadão batizado... Deixa eu voltar, gente. Eu acho que eu editei meu documento errado, é por isso que eu estou perdendo, tá? Isso aqui não devia estar aqui agora. Tá bom. Ok, a gente vê então, primeiramente, a questão do sacerdócio universal de todos os santos vai estar aqui agora. Existiu em certo momento essa visão de que o poder espiritual ele poderia controlar o poder terreno. Por quê? Porque ele era de cima. Tomás de Aquino era muito importante, a visão dele sobre graça, agindo sobre a natureza, auxiliou muito nessa interpretação. Se vocês não entendem isso, tudo bem, é difícil, é chato também, essa questão de Tomás de Aquino não corre. Mas enfim. Lutero ele começou a se colocar contra esse tipo de questão que estava surgindo. Por quê? A gente pode falar, primeiramente, Lutero ele era alguém que foi patrocinado pelos príncipes. Ele só continuou vivo, porque um dia um príncipe alemão olhou assim para ele, cara, eu vou te ajudar, vou te tirar daqui, senão você vai morrer. Levou ele e sempre cuidou bem dele. Então Lutero, de alguma forma, ele sempre foi visto como essa pessoa que serviu muito bem para o governo que estava estabelecido ali. E o papel de Lutero, então, o papel que Lutero exerceu na sociedade foi o de meio que tirar a igreja que estava muito grande e falar, olha, você fica no seu quadrado, você está querendo usurpar muito, você não tem que usurpar tanto. E essa visão que existia na Idade Média, de que o Papa poderia controlar, intervir, até mesmo depor governantes, Lutero se coloca contra isso. E existe uma frase de Lutero que, de forma irônica, ele vai falar, gente, espera aí, vocês estão falando, então, que somente o governo, o poder espiritual não pode agir sobre o terreno, mas o terreno não pode sobre o espiritual. Gente, vamos parar para pensar. Quem convocou o concílio mais importante da nossa história? Foi um leigo. O imperador Constantino. Ele não era um sacerdote. Mesmo assim, por causa do que o poder terreno dele, ele pôde convocar. Mas ele não convocou o concílio mais importante da história cristã porque ele era imperador. Lutero vai falar então que ele convocou isso porque ele era simplesmente um cristão batizado. É por invenção que papas, bispos, sacerdotes e monges são denominados de poder espiritual, enquanto príncipes, senhores, artesãos e fazendeiros são chamados de poder temporal. Todos os cristãos são verdadeiramente do poder espiritual e não há diferença alguma entre eles, exceto quanto a cargo e ofício. Todos somos sacerdotes por meio do batismo, como Pedro afirma em 1 Pedro 2,9. Lutero então defendia isso, que todo cristão que já fosse batizado, ele tinha acesso ao poder espiritual. E ele era tão espiritual quanto. De forma que todo cristão, ele tinha um papel de sacerdócio a ser exercido muito importante. O sacerdote não é apenas o clero que é consagrado, os outros não podem opinar. Todo cristão batizado, na visão de Lutero, ele poderia e tinha um papel a ser desempenhado na igreja. A diferença é que existem funções e tarefas diferentes, e o cristão aquele que é consagrado para o ministério, ele tem a tarefa de pregar a palavra, mas ele não é um manda-chuva, ele não é um intermediador. Na verdade, todos nós somos
sacerdotes. A doutrina do sacerdócio universal de Lutero, então, é o que vem surgir para esse primeiro ponto. Olha, no passado isso aconteceu. Por quê? Porque ele também era um sacerdote, como toda pessoa que é batizada. Ele ainda, posteriormente, se fundamentou naquela noção que nós temos em 1 Coríntios, sobre o corpo de Cristo, que existe a cabeça, existe a mão, existe a orelha, que Paulo fala lá em 1 Coríntios, ele fala que todos nós temos um papel a ser desempenhado, todos nós fazemos parte desse corpo, mas ainda assim todos nós estamos dentro do corpo. Lutero falava que todos os crentes dessa forma pertencem à esfera espiritual, e por isso todos os crentes são sacerdotes. Então assim a gente vê essa primeira movimentação de Lutero, que ele relativizou o poder do clero, falando que não tem diferença, não tem um maioral, uma hierarquia dentre os crentes. Existem funções diferentes, existem tarefas diferentes, mas não existe hierarquia dentro desse poder que existe aqui. Então, essa doutrina do sacerdócio universal é muito importante para Lutero poder falar que qualquer pessoa pode agir e intervir em questões espirituais, se for cristã batizada. Após criticar essa distinção essa é a primeira crítica entre distinção entre poder espiritual e poder terreno, Lutero então desenvolveu uma teoria alternativa para que existia até então na Idade Média sobre essas esferas de autoridade. Essa é a doutrina que nós chamamos hoje de doutrina de dois reinos ou dois poderes. Lutero ele usava vários termos diferentes às vezes, e todos esses termos às vezes são intercambiáveis, e por isso é difícil dar um nome corretinho qual que Lutero escolheu ali. Lutero não foi o primeiro a criticar a forma como esses reinos eram percebidos em seu tempo, somente na percepção do Papa Bonifácio, de 1302, que ele falou: se eu quiser eu posso destituir à vontade. Porém, a maneira que Lutero desafiou essa percepção era totalmente nova. E um autor, ele tem um livro, Dois Reinos e Duas Cidades, Two Kingdoms and Two Cities, Robert Colin Kruse, eu acho que é Colin, o nome dele é C-R-O-U-S-E, livro em capa azul, bonitinho. Ele vai falar que Lutero desenvolveu a doutrina dele baseada em 3 dualidades paralelos, dois paralelos e uma antinomia. Ele desenvolveu a doutrina dos dois reinos dele, 2 regimentos, dessa forma. A primeira dualidade que existe no mundo é que Deus criou o mundo com 2 reinos diferentes. A primeira dualidade é a dualidade dos 2 reinos, uma dualidade criacional. Existe um reino espiritual, existe um reino terreno. Ele não mudou muito do que já existia nesse ponto. E de certa forma, esses reinos fazem parte da existência humana. O que distingue esses reinos é a sua visibilidade ou invisibilidade e sua relacionalidade. No reino espiritual, o homem se relaciona com Deus, coram Deu. Ou seja, todas as pessoas elas têm acesso ao reino espiritual porque todas as pessoas devem se relacionar com Deus. Nós somos sacerdotes e nos relacionamos com Deus. E nós temos acesso então ao reino espiritual para nos relacionarmos com Deus ali. Todas as pessoas também estão carne e osso no reino terreno. Todas as pessoas fazem parte desses 2 reinos. Então Lutero traça o primeiro paralelo que existe na criação: terreno, espiritual e terreno. Depois disso ele ainda vai falar, assim como existem 2 reinos espirituais e terrenos, Deus designou que esses reinos fossem governados de 2 formas diferentes. O governo do reino espiritual é exercido de maneira invisível apenas por Deus sobre todas as pessoas. Antes se falava que a igreja como instituição ela exercia esse governo espiritual na terra. E Lutero fala, quem reina no governo espiritual é Deus apenas, e nós somos governados por Deus por meio da sua palavra. A visão medieval instituía que a instituição podia ter acesso a isso. O governo terreno que existe aqui, no hoje, ele é exercido por Deus também. Então Deus é governante das 2 esferas. E ele é visível por meio de pessoas. Dessa forma, o governo terreno é um reino compartilhado. É governado por Deus com intermediários que são governantes, de forma que os homens governam de forma indireta. Deus governa diretamente o mundo aqui.
O primeiro reino, o reino espiritual, é governado por Deus e busca governar sobre a alma do homem, e o segundo reino busca governar sobre o corpo do homem. Dois paralelos, né? Deus governando aqui e aqui, reino onde Deus governa, mas aqui indiretamente nós governamos, espiritual e terreno, bem claro, né? Quase um platonismo em Lutero. A terceira dualidade, e agora não é dualidade que vai acontecer, o terceiro ponto é que Lutero enxergava que existiam dois povos, e aqui nós não temos um paralelo, como terreno e celestial e terreno, mas nós temos uma oposição, uma antítese, uma antinomia na visão de Lutero. Essa dualidade, essa antítese que surge agora, ela é diferente, porque uma dessas não é governada por Deus, mas é governada por Satanás. Basicamente isso, o reino da luz, o reino das trevas. Então existem pessoas que fazem parte do reino de Deus, são todos os cristãos que são batizados, e existem aqueles que estão fora do reino de Deus, do reino de Satanás, e aqui essa antítese é muito clara nos escritos de Lutero. Os eleitos são aqueles que se submetem a Deus no que tange ao reino e ao governo, e os perdidos são aqueles que se submetem a Satanás. Dessa forma, o Estado surge como uma necessidade. O Estado, o governo terreno, ele surge então como uma necessidade para governar e para controlar o reino das trevas, na visão de Lutero. Existem dois povos, o povo de Deus e o povo de Satanás. O povo de Deus, como se espera na visão de Lutero, são aqueles que receberam o Evangelho e, portanto, eu já estou adiantando um pouco as coisas, eles não precisam de lei. A lei está aí para quem é pecador, na visão de Lutero. E os pecadores do reino de Satanás estão aí para ser refreados. Então é basicamente essa a visão de Estado de Lutero. Estado, termo anacrônico, mais uma vez, tá bom? Mas o Estado surge como uma necessidade para refrear o mal na sociedade. Então o Estado, o governo, os governantes, as autoridades estão aí para controlar. Lutero enfatizava bastante a necessidade da espada. Desta forma, o Estado surge como essa necessidade para controlar e impedir, refrear a ação do reino de Satanás e do pecado no mundo. E aqui nós vemos então essa dicotomia de Lutero que surgiu lá da doutrina da justificação pela fé. Que Lutero era aquela pessoa que falava assim: olha, nós somos salvos pela nossa fé, e é Deus que nos salva. É Deus quem age em nós e nós somos salvos. A lei, ela não leva a gente para a salvação, ela só serve para conduzir a gente para a destruição, ela só condena a gente. Lei versus graça. Era assim que a mente de Lutero pensava, funcionava. E aqui um texto do Alex, famoso do Bibotal, que ele tem 2 artigos publicados em uma revista da Faculdade Luterana de Teologia sobre a doutrina dos 2 reinos em Lutero. Ele vai falar o seguinte: embora o fundamento dos 2 reinos seja a distinção externa, visível, invisível, contra a interna, visível, esse contraste lei e evangelho é a dicotomia mais conhecida no pensamento de Lutero. A lei e o evangelho são a mão esquerda e a mão direita de Deus. O soco duplo de Deus, por assim dizer, na luta de Deus contra Satanás. Deus instituiu essa abordagem imediatamente após a expulsão de Adão no jardim. Só até aqui por enquanto. Deus tem 2 mãos, a lei e o evangelho. Isso aparece na história da salvação das pessoas. Você tem a lei, e a lei só te leva à destruição, mas a graça vem e te leva para a salvação. A doutrina da justificação pela fé de Lutero é muito ligada. A lei ela só traz condenação e o evangelho só traz salvação. E se você já está como salvo, você não precisa mais da lei e vice-versa. Então ele via isso como uma antinomia mesmo, né? Essa visão de lei de Lutero. Calvino tinha uma visão mais positiva de lei do que Lutero. Lutero tinha uma visão bem negativa mesmo. E para Lutero, então, a lei ela era uma forma de Deus de controlar o mal no mundo, e o Estado então era o quê? Paralelo à lei de Deus na história da salvação. E a igreja então para Lutero era o quê? Paralelo ao evangelho. O reino espiritual é paralelo ao papel que o evangelho faz no pensamento de Lutero, e a lei é paralela ao pensamento
do que o Estado tem que fazer na sociedade. Assim como a lei está apenas para condenação, o Estado está aí para condenar e refrear o mal, impedir que coisas piores aconteçam, para fazer com que as coisas sejam bem controladas, bem governadas, mas ela está aqui apenas para fazer com que a gente possa ter uma sociedade frutífera e, quem sabe, o papel do Estado seja de levar as pessoas da lei até a igreja, assim como a lei, o papel da lei era para te mostrar que você está condenado e que você precisa da salvação em Deus. Então, é basicamente a forma como Lutero entendia as coisas. A mesma forma como a doutrina da justificação era importante, ele aplicou a doutrina da justificação na visão que ele tinha de mundo. A cosmovisão de Lutero era basicamente essa. Eu aplico justificação pela fé na forma como a sociedade tem que funcionar. Os dois regimentos, então, eles têm que ser distinguidos da mesma forma como Lutero insistia na pregação do Evangelho. Lei é lei, graça é graça. Estado é Estado, igreja é igreja. E eles permanecem lado a lado, pois a igreja, a lei, a igreja, o Evangelho tornam o homem justo. A lei, o Estado, demonstram a injustiça do homem e refreiam a injustiça do homem. Ninguém pode ser justificado, ninguém pode ser considerado justo por meio da lei, ninguém pode ser considerado justo por meio do governo secular, visto que ele não tem o Espírito Santo para tornar alguém justo e vice-versa. Era basicamente assim a forma como Lutero compreendia todas as coisas. E por isso essa é a grande crítica que Lutero fazia ao período medieval. Os bispos e o Papa deveriam estar preocupados em pregar a palavra, mas eles apenas têm governado bens e posses. De igual forma, os príncipes deveriam apenas governar o povo exteriormente. Eles não fazem isso aí. O que acontece? Lutero tinha uma crítica para os príncipes que era o seguinte: vocês estão querendo controlar as questões de crença das pessoas. E vocês não têm o Espírito Santo para fazer com que alguém venha a crer e se converter. Vocês não têm o papel de fazer com que alguém mude seu pensamento. E Lutero via então assim, cara, não tem, a distinção está clara. O Estado não pode agir em questões de fé. Ele continua falando que em Romanos 13, Paulo não fala que se deve obediência à autoridade em questões de fé, mas cada qual no que se é devido. A autoridade secular nas coisas que são externas e materiais, pois já na criação Deus atribui ao ser humano o regime externo. A limitação do poder secular está em que se deve obedecer mais a Deus do que aos homens. A preocupação de Lutero era com a exigência de que algumas autoridades estavam fazendo e seus súditos que eles deveriam entregar as suas Bíblias. Lutero, o máximo que ele foi se preocupar é que em refrear o Estado era que às vezes o Estado estava entrando dentro de casas e pegando a Bíblia de pessoas e falando: essa Bíblia aqui você não pode ter, você tem que ter a Bíblia. Você não pode ter. E o Estado queria falar: você tem que crer de forma como os católicos creem, você tem que crer como os protestantes creem. Então Lutero, a gente pode até perceber um pouco, né, para poder manter a reforma protestante vigorando, é falar: o governante não pode ter controle sobre o que as pessoas creem. Lutero, então, ele percebe as coisas dessa forma. O governo, ele age assim, ele age apenas para controlar as pessoas, e o governo não pode interferir em questões de fé, e a igreja não pode interferir em questões de mundo como um todo. A maneira de distinguir um poder do outro é localizar o evangelho no céu e a lei na terra. Chamar a justiça do evangelho celestial e divina e a justiça da lei de terrena e humana. E distinguir tão nitidamente entre justiça do evangelho e da lei, como Deus distingue entre o céu e a terra, ou entre luz e trevas, ou entre dia e noite. Que um seja como a luz do dia e o outro como as trevas da noite. Se pudéssemos colocar uma distância ainda maior entre eles, portanto, se a questão é fé, justiça celestial ou consciência, deixemos a lei completamente fora de consideração e a deixemos permanecendo apenas na terra. Mas se a questão é obras, então acendamos as lâmpadas das obras da justiça e da lei durante a noite.
que o sol e a imensa luz do Evangelho da graça brilhem durante o dia e a lâmpada da lei brilhe durante a noite. Basicamente isso. Durante o dia, parece uma linguagem joanina, né? Durante o dia ninguém precisa de uma lâmpada acesa. Durante o dia, quando você está fazendo tudo bem, quando você está agindo conforme o Evangelho. Mas quando você está na noite, nas trevas, você precisa que uma lâmpada, a lâmpada da lei, seja acesa, né? Então, toda vez que alguém estiver debaixo do pecado, nas trevas, na escuridão, ela precisa da intervenção da lei. Na sociedade, por outro lado, a obediência à lei deve ser estritamente exigida. Não se saiba nada sobre o Evangelho, consciência, graça, perdão de pecados, justiça celestial ou até mesmo o próprio Cristo. Nada do que o Evangelho quer nos dizer pode ser aprendido pelo Estado. Quando esses dois tópicos, a lei e o Evangelho, forem separados dessa forma, ambos permanecerão dentro do seu limite. A lei ficará fora do céu, isto é, fora do coração e da consciência, e por outro lado, a liberdade do Evangelho permanecerá fora da terra, isto é, fora do corpo de seus membros. Isso aqui era uma longa citação de Lutero. Ele fala, se você é cristão, você pertence ao céu, então não existe motivo para você se preocupar com o Estado agindo sobre a sua vida. Por fim, né, já a fim de terminar mesmo, eu espero que a gente possa ter percebido como o pensamento político de Lutero se desenvolveu como uma crítica do que aconteceu no passado. A primeira atitude política de Lutero foi uma crítica que surgiu de forma não pensada ou inconsciente por meio da descoberta da justificação pela fé. Foi o primeiro golpe, a primeira ação política de Lutero na vida dele, assim nós podemos dizer. Posteriormente, a gente pode observar como ele tratou a doutrina dos dois reinos em questões de dualidades. Ele estabeleceu 3 dualidades, 2 que estão em paralelos e uma terceira que é uma antítese. E por causa dessa terceira antítese, é por isso que precisa de um Estado intervindo em situações para refrear o reino de Satanás, para refrear o mal, para estabelecer a lei. A gente pode perceber como Lutero fundamentou tudo isso na doutrina da justificação pela fé, da forma como ele percebia justificação pela fé e o contraste entre fé versus graça versus a lei. Lutero, a gente pode perceber também, e isso aqui não está explicitamente em Lutero, porque ele é o iniciador de um movimento que vem acontecendo na sociedade. Lutero é uma pessoa que enfatiza a questão da consciência. E o que a gente tem hoje em dia, alguns consideram até mesmo como de forma exacerbada, a questão da individualidade das pessoas e a necessidade da nossa consciência, ou a forma como nós lidamos com nossas questões de consciência. Isso surgiu e foi muito forte com Lutero. A primeira pessoa que a gente pode ter assim é Lutero, de uma forma mais moderna. Questões de consciência, existe o estudo do Christian Stendhal. Ele vai falar, o apóstolo Paulo é a consciência introspectiva do mundo ocidental. Ele vai falar que a primeira pessoa a realmente se preocupar, conforme nós temos relatos, se preocupar com questões do coração foi Agostinho de Hipona no livro Confissões. Parar e olhar para dentro de si e fazer essa vasculha dentro de si. Em Lutero a gente pode ver isso acontecendo de uma forma mais ampla, em que Lutero toma decisões conforme a sua consciência e falar, minha consciência não me permite tomar outra decisão, vou ficar aqui, eu permaneço. E aqui nós vemos a ideia moderna de individualismo começando a surgir. Ela não é desenvolvida em Lutero, mas em Lutero ela começa a aparecer na sociedade e ela vai acontecendo até o período da modernidade, iluminismo e tal. Além disso, o desafio, a forma como Lutero desafiou a autoridade da igreja sempre é algo que chama muito a nossa atenção. A sua atitude, de certa forma, libertou o Estado das garras da igreja. No pensamento de Lutero, nós podemos ver as raízes de um princípio que hoje nós consideramos muito importante para o funcionamento do nosso Estado, que é da nossa sociedade atual, que é a separação de igreja e Estado. Isso que surgiu com Lutero. A separação de igreja e Estado, da forma como nós pensamos, da forma como eu considero ideal, não está em Lutero, mas em Lutero tem um início ali. Existem outras formas, porque ainda existe alguma forma do Estado intervir, vice-versa. O Estado coloca pessoas para pegar nas igrejas e tudo mais. Mantém, é a tarefa do Estado manter como funcionários públicos os pastores e tudo mais. Na Alemanha sempre foi desse jeito.
Por outro lado, a gente vê que essas questões que são importantes para a democracia como nós temos hoje, para o mundo como nós temos hoje, quer se goste, desgoste, algumas coisas surgirem em Lutero, né? Por outro lado, é sempre bom enfatizar que Lutero, ele enfatizou um aspecto essencial do poder do Estado, que é o poder da espada, né? De uma forma assim que no início ele estabeleceu a autoridade cristã, dos limites da autoridade secular nesse livro, ele vai colocar uns certos limites ali sobre como o Estado deve agir, mas logo depois a gente vê Lutero falando para os governantes, encorajando os governantes a massacrar os camponeses alemães que estavam fazendo revolta ali. Ele não fala controla a revolta, ele fala vai lá e massacra mesmo, tem que acabar com essa cortar o mal pela raiz. A gente vê que certas incoerências no que Lutero vai falar sobre o Estado em certos momentos, ou então, talvez, incoerências, mudanças, né? Ele não pediu que o Estado, por exemplo, demonstrasse misericórdia. E dessa forma, certas coisas do que Lutero vai estabelecer sobre o papel do Estado, na minha percepção, pode ser apropriada por governantes para fins nefastos, e de fato foi na história. Isso aqui é uma citação do Andrew Bagstock no livro sobre teologia política dele, no capítulo que ele vai abordar sobre o desenvolvimento da teologia política europeia. Ele vai falar, embora politicamente Lutero possa ser considerado um conservador reacionário, sua descoberta teológica o levou a ser aclamado como uma das primeiras figuras do desenvolvimento da democracia moderna. Lutero é essa pessoa dúbia mesmo, né? Lutero, ele foi muito importante, mas a gente continua prosseguindo. De certa forma, aqui na minha leitura política que eu posso falar, Lutero foi um dos primeiros golpes, dos muitos golpes que vieram a acontecer nessa união que aconteceu no que eu chamei de virada constantiniana. Lutero foi uma dessas primeiras pessoas que deu um golpe duro no que aconteceu nessa virada. Lembra que eu li o Moltmann falando sobre como existe uma mudança teológica a partir da conversão de Constantino, uma mudança ética, uma mudança de postura em diversos assuntos? Lutero é a primeira pessoa dessa virada. E o período pós-cristão como nós vivemos hoje, a gente ainda debate se a virada constantiniana foi de todo ruim, ou se ela só foi muito ruim, ou se ela foi um pouco ruim, ou se ela foi completamente boa. Existe muitos debates no debate presente, nos debates atuais sobre teologia política. Existem pessoas como John Howard Yoder, que é uma pessoa que eu gostava muito dos escritos dele, mas ele cometeu um pecado terrível e assim hoje em dia a gente não cita mais ele. Até estou com o texto dele ali em cima da minha mesa. A gente simplesmente não, quando vai citar por causa desses erros que ele cometeu, que são nefastos, se for citar ele assim, a gente só coloca as 3 primeiras letras, JHY, porque ele foi uma pessoa terrível mesmo. Mas temos Stanley Hauerwas, que diz que a virada era preciso, era necessário sair dessa virada constantiniana, que isso foi uma coisa nefasta para o cristianismo, mudou o cristianismo de uma forma completamente ruim. Por outro lado, a gente tem o Peter Leithart, vocês devem ter visto o livro Em Defesa de Constantino. Já viram esse livro? Em Defesa de Constantino, lançado pela editora Monergismo e tal. Ele tem uma visão bem positiva de Constantino. Ele vai falar, olha gente, vocês estão falando aí que esse negócio de virada constantiniana foi muito ruim, tem as coisas ruins aí, mas também a gente tem que ver pelo lado bom, acabou com os sacrifícios que aconteciam na sociedade, muitos outros benefícios aconteceram, e existem posições bem meio termos, como Oliver O'Donoghue, que está bem próximo de falar que é ruim, mas não é tão ruim assim também. E essa visão, por exemplo, vai ser abordada daqui a 2 semanas, não é mesmo? Que eu vi no cronograma. O meu relato hoje, eu estou muito mais próximo de achar que foi bem ruim mesmo. E eu vou terminar com a frase do Howard, que eu queria achar onde ele falou. Eu vi isso no Twitter, eu pesquisei, não achei. Fui no Google Books, joguei lá, não achei. Eu queria saber em qual livro ele falou isso. Como ele fala muita palestra, às vezes está mais em palestra. E essa questão, né, a virada constantiniana, que faz com que o cristianismo seja essa questão encharcada de poder e controle. E isso a gente vê, por exemplo,
inversões toscas como acontece no Congresso Nacional do Brasil, que o constantinianismo é essa noção de que a gente tem que ter a igreja controlando, eu não sei o que, existem formas mais sofisticadas disso acontecer, o que a gente vê no Congresso Nacional é uma forma bem tosca mesmo, tá bom? Essa virada alternativa para esse constantinianismo não é um anticonstantinianismo, então é uma crítica que ele faz até mesmo para os seus comparsas. Não é você ser anticonstantiniano. O que é constantinianismo? Essa visão de que a gente tem que fazer uma separação máxima, igreja e Estado, a gente não deve pensar nessas coisas, mas sim a alternativa porque ele considera, que eu considero uma forma cristã correta de se viver na esfera pública é desenvolver formas locais, comunitárias, de vida dentro da igreja, que possam sustentar a necessária visibilidade da igreja como uma alternativa para o mundo. Então a minha perspectiva no caso é ser próxima do O'Donovan, que a igreja ela é a proposta política cristã correta para o mundo, não qualquer outra proposta. Mas a minha intenção aqui foi muito mais fazer uma apresentação do desenvolvimento histórico, as raízes do pensamento de Lutero, como ele veio a chegar nessa doutrina dos dois reinos, beleza?